Olá, amados, bom dia, graça e paz. Aqui é o irmão Fábio Gomes, em mais um dia na perseverança, segundo Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que nos ensina dia após dia, segundo o Deus Altíssimo que se fez através do Filho, do qual ele disse: dos profetas, João Batista foi o último gerado no ventre de mulher. Mas ele foi gerado à sombra do Onipotente, concebido pelo Espírito Santo, aquele que vive e reina, aquele que passou pela morte de cruz no Monte das Arábias, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias e continua fazendo seus sinais grandiosos sobre todo o céu e a terra, aquele do qual ele não faz acepção de pessoas. Todo aquele que quiser a sabedoria do alto, ele concede liberadamente, do qual o Deus Altíssimo nos atrai até o Filho amado, enviando o seu Santo Espírito, que nos fortalece e capacita dia após dia para vivermos segundo o caminho reto, segundo a integridade, sinceridade, segundo mantendo corpo, alma e espírito incorruptível, porque está escrito: aquele que estiver santificando, santifique-se mais ainda enquanto há tempo. Aquele que estiver purificando, purifique-se mais ainda enquanto há tempo. Aquele que estiver também na imundície, que não se arrepende, suje-se mais ainda enquanto há tempo, porque tudo tem um tempo e um propósito apropriado debaixo do sol, até os ímpios para o dia do juízo. E Jesus ali nos ensinava, segundo aquele povo, a cada dia afastava mais ainda do povo do Deus Altíssimo por conta das tradições humanas. Os judeus, ele dizia: vós, por conta das vossas tradições humanas, a cada dia afasta-se mais ainda do Deus Altíssimo. Assim mesmo, porque eles estavam diante do próprio Deus e eles o rejeitavam, do qual Jesus dizia: se vós conhecesseis o meu Pai, vós estaríeis me conhecendo, porque eu não falo de mim, mas eu falo dele. Vós sois aqueles que não creem nem mesmo nas vossas escrituras, porque todas as vossas escrituras, o que está na lei de Moisés, o que está nos Salmos, o que está nas Lamentações, tudo diz a meu respeito. E eles procuravam sempre o apanhar, porque querendo o apedrejar, e ele dizia: por quais destas obras que eu vos tenho feito, vós quereis me apedrejar? Porque eles estavam movidos de ciúmes, porque eles não foram possíveis de produzir tantos sinais, assim como Jesus produzia, do qual o Pai fazia para que o seu nome fosse glorificado através do testemunho que ali Cristo estava a operar, da qual atualmente nós operamos através do seu Espírito, e o nome do Deus Altíssimo é glorificado. E ali eles, movidos por ciúme, diziam: não por nenhuma destas obras, mas porque tu curas ao sábado, e sendo homem, querendo passar-se pelo próprio Deus, da qual sabemos que ali nem os governantes, nem mesmo ali aqueles sacerdotes, o sumo sacerdote Caifás ali, eles creram naquele que podia os justificar e os salvar. Porque segundo a sua própria lei entregue por Moisés, da qual Moisés recebeu num coração de carne, a palavra diz que a sua face brilhava, mas com o tempo foi desvanecendo a luz, o véu foi colocado, segundo os murmuradores, segundo aquele povo que estava constantemente a murmurar por comida e bebida, enquanto deveriam dar resposta ao vulgo que estava entre eles. Mesmo saindo do Egito, o vulgo estava entre eles. Eles achavam que estavam livres do da escravidão, mas na verdade o vulgo ainda estava os escravizando. Eles simplesmente saíram de um trabalho forçado, de uma região geográfica do Egito, mas ali no deserto o vulgo ainda estava no deserto do seu coração, no coração de pedra,
da qual eles haviam de ser libertos, mas não havia compreensão, assim como foram criando sempre doutrinas meramente humanas, criando bezerro de ouro como objeto de adoração e esquecendo sempre daquele que havia lhes concedido tamanho livramento naquele mar. O homem é inclinado naquilo que é material, naquilo que se vê, naquilo que Jesus disse: de agora em diante, bem-aventurado aqueles que não viram e creem, aqueles que buscam aquele que é do alto, aqueles que não investem naquilo que se perece, mas naquilo que é imperecível, do qual nós buscamos sempre o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. E ali havia uma discussão da qual eles diziam porque Jesus e os seus discípulos não lavavam a mão antes da alimentação. E é fato de se reconhecer que eles estavam no deserto, não havia-se ali água acessível como temos nos dias atuais, onde se faz uma higienização antes da alimentação. Mas Jesus estava a dizer para eles, porque tudo aquilo que ele operava diante dele, assim como a cura ao sábado, era para mostrar que, segundo a lei, eles não eram cumpridores. E Jesus disse: não sabeis que aquilo que entra pela boca sai no esgoto? O que contamina um homem é de onde se procede todas as saídas, que é do coração. Aonde está as suas brigas, ambições, as suas cobiças, as suas divisões, aquele que está segundo a lei de Moisés, ele está sobre o poder da ira humana e não se alcança a justiça divina. Aonde ele já dizia: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não sereis justificados. Ele é aquele que a sua justiça está acima, é aquele que nos justifica. A graça sois cumpridores, segundo a fé opera em nós, adicionando as virtudes de Cristo à nossa fé. Mas eles não compreendiam, perseveravam segundo tradições humanas, assim como muitos os povos e nações até hoje cultuam seus deuses, seguem confiando em objetos, em meras superstições, em tradições humanas que vêm de geração em geração, do qual ele é aquele que nos ensina, e ele é aquele que ensina o povo, convence dos seus maus caminhos, a não perseverar segundo as tradições meramente humanas. Ele é aquele que apaga das vossas memórias os seus muitos deuses e os ensina novamente a perseverar segundo aquele que é do alto. Ao invés de ajoelhar-se e prostrar diante de estátuas, a olhar para o alto dos céus e crer naquele que está no terceiro pavilhão. Assim, ele é aquele que está quebrando, ele tem uma marreta que desmiuça toda a dureza do coração e restitui um novo espírito, aonde não tereis mais necessidade de perseverar segundo as vossas tradições humanas. Aqueles que perseveram ensinando a adoração de objetos, de ídolos, aqueles que cultuam o mundo dos mortos, o Senhor está a abatê-los, porque já foram advertidos e não se arrependem de seguir as suas doutrinas de demônios, segundo o seu curso natural, aonde desencaminha a muitos. O Senhor é aquele que está abatendo os falsos religiosos, porque aqueles que não seguem segundo em espírito e em verdade são mentirosos, são fraudulentos diante do Senhor. O Senhor é aquele que continua a abater os altares idólatras, aqueles que ensinam heresias, aqueles que ensinam a cultuar o seu próprio pai, que é o pai da mentira, que é o diabo. E assim, em mais um dia, o Senhor está a trazer um povo unido numa só fé, que é Jesus Cristo, num só coração, e um novo céu e uma nova terra, do qual ele está preparando, onde só vai prevalecer aqueles que seguem segundo a Jesus Cristo, que seguem segundo as boas atitudes das quais ele nos ensina e nos capacita. Por isso, em mais um dia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus sobre vós. A palavra diz: muitos são os enganadores, ludibriadores, que inventaram um falso
arrebatamento, onde os justos estariam subindo e os ímpios ficariam, mas na verdade os ímpios estão descendo e os justos estão florescendo. Assim vos diz o Senhor: contemplai quão grande ruína para muitos que a vossa sepultura já foi aberta. E os justos são aqueles que florescem, aqueles que creem e não negam o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.